Como tinha prometido no último episódio, acerca da tabela dos toques de incêndio de Luanda no século XIX, na segunda metade do século XIX, concretamente depois de 1881, a tabela que eu e o Ricardo fotografámos em Luanda vai aparecer aí outra vez. Podem verificar, eu tinha prometido que ia falar dos bairros que lá estão, bairros de Luanda, que lá são previstos, e também do número de toques de incêndio cada vez que se referia a cada um deles. Dá para ver, se olharmos para a tabela, que pela ordem aparecem primeiro os bairros da Baixa, depois os da Cidade Alta e finalmente os da Ingombota. Vamos falar hoje apenas dos lugares, 4 lugares da Baixa que aparecem na tabela. Se verificarmos, o que aparece em primeiro lugar é a Igreja do Corpo Santo. Igreja do Corpo Santo. E na Igreja do Corpo Santo, sempre que havia incêndios nas imediações, os sinos repicavam 5 toques, 5 badaladas. Onde é que era a Igreja do Corpo Santo? Tem sido um mistério para nós. Já há vários autores que a mostram em lugares diferentes da Baixa de Luanda. Até porque ela acabou por ser demolida em 1906. E já no século XIX, pelo menos o José de Almeida Santos, portanto, que recolheu estes vários documentos de que aqui tenho falado, já no século XIX, ainda antes da década de 80, ainda neste período, entre 1845 e 1854, fala de um requerimento ao governador no sentido de restauros da igreja. Significa que ela nessa altura também já estava num estado de certa decadência. Eu penso que a Igreja do Corpo Santo se situava ligeiramente a seguir aos Coqueiros, ligeiramente logo a norte dos Coqueiros. Ou, se quisermos, logo a norte do que viria a ser o Baleizão, do Terreiro Público. Evidentemente que é anterior ao Terreiro Público, visto que Terreiro Público, futuro Baleizão. Uma vez que a Igreja do Corpo Santo foi criada em 1628. Ora, o Terreiro Público só vem a ser feito, como já o disse, aqui no século XVIII, no tempo do governador Sousa Coutinho, mas seria logo, imediatamente a seguir. Ela vai marcar um bairro e um mercado, uma quitanda, que é o bairro e a quitanda da Caponta. Caponta, como o nome diz em quimbundo, é pontazinha, pequena ponta. Cá é sempre o prefixo diminutivo dos substantivos, é o inho da língua portuguesa. Qui, pode ser com capa i, é sempre o prefixo aumentativo dos substantivos, tal como o ão em português. Portanto, a cá ponta era uma pontazinha de terra. Embora a Igreja do Corpo Santo tenha, como eu disse há pouco, sido demolida em 1906, a cá ponta, a pontazinha, manteve-se mais ou menos até à década de 40, até final da década de 30, início da década de 40 do século XX. E teve lá uma quitanda, a quitanda da cá ponta. Vão aparecer aí imagens. Ela vem a desaparecer, ou a cá ponta vem a desaparecer, quando são feitas as obras de assoreamento que dão origem à marginal. A primeira marginal, não esta tão ampla, mas uma marginal já considerável, inaugurada em 1944, também com o novo Porto de Luanda. Também já me disseram várias pessoas mais velhas que eram crianças na década de 1940, já me disseram que a marginal ia até aí. Só há algum tempo, e até isto é, de sul para norte, iria até aí. Depois, já nas décadas de 50, 60, seria aumentada até contornar a Fortaleza de São Miguel. O certo é que, a partir do início da década de 40, deixa de haver cá ponta, porque vem a marginal. E também, precisamente no lugar do mercado da cá ponta, é construído, inaugurado em 1944, o edifício do Banco de Angola, hoje Banco Nacional de Angola. Ora, esse edifício ocupa precisamente o lugar do mercado da cá ponta, que era a grande quitanda do século XIX. Uma das, talvez até a maior. A Igreja do Corpo Santo seria aí. No entanto, se a Igreja do Corpo Santo é criada em 1628 e desenvolve um bairro comercial, alguns anos depois, muito concretamente em 1651, portanto estão a ver, não é muito tempo depois, há uma outra igreja criada um pouco mais adiante, um pouco mais a norte, e que também ela desenvolve um bairro comercial.
e que até vai ultrapassando a Igreja do Corpo Santo, que é a Igreja dos Remédios, da qual eu já falei aqui. Mas vale a pena referir que, embora ela tenha sido construída em 1651, teve várias interrupções, a Igreja dos Remédios, só em 1679, por ocasião de uma reforma urbanística levada a cabo pelos governadores Francisco de Távora e Aires Saldanha de Menezes, é que ela passa a ser uma freguesia que até vai ultrapassar a do Corpo Santo. Aliás, na época até adquire o nome de freguesia do Corpo Santo, é uma extensão da freguesia do Corpo Santo. Isto quer dizer que Luanda vai crescendo como porto comercial, evidentemente de mercadoria escravizada na maioria dos casos, mas vai-se alastrando. Atrás da Igreja dos Remédios, agora estamos na Rua dos Mercadores. Mesmo eu sou voltado e o Ricardo está-me a filmar encostado à parede da Igreja dos Remédios. Ou ao lado da Igreja dos Remédios, cá está a tal Rua dos Mercadores, tão mitológica, ela aparecerá porventura aqui e não no tempo de Paulo Dias Novaes. Também se desenvolve um mercado, uma quitanda. Mas isso é no século XVII. Voltemos agora ao tempo que estamos aqui a falar desta placa, o século XIX, 1880 e tal. Neste mesmo século XIX, e até ainda antes da década de 80, nestas datas referidas por José de Almeida Santos, anos 40, 60, muitos se queixam do facto de haver quitandeiras, sobretudo mulheres, a vender nas ruas de Luanda. E as autoridades municipais determinam sempre que essas mulheres, que essas quitandeiras só possam fazer o seu negócio nos mercados ou nas quitandas. E referem, e estamos já na década de 40, 50 do século XIX, ainda antes, a meu ver, dos toques de incêndio, mas penso que no tempo dos toques de incêndio, da placa dos toques de incêndio, ainda se aplica esta regra. Portanto, as quintadeiras só podem ir para as quitandas, enfim, desculpem a redundância, só podem ir ou para a quitanda grande, que será o mercado da Caponta, ou para a quitanda pequena, aquela que está a crescer atrás, ou para os lados, eu diria, da Igreja dos Remédios. Mas também referem estes documentos do século XIX uma outra quitanda, que eu não sei se não será uma extensão da que começa na Igreja dos Remédios, e que é a quitanda que está nas traseiras, é o que está escrito nos documentos, nas traseiras do Palácio da Ana Joaquina dos Santos Silva. Ana Joaquina Santos Silva, também conhecida como Rainha do Bengo, nasceu no século XVIII, exatamente no ano 1789, isso em Luanda. Filha de Joaquim de Santa Ana Nobre dos Santos, português, e Dona Teresa de Jesus, luso. Atenção, há mesmo um documento de 1861 que diz que é o Palácio da Ana Joaquina dos Santos Silva, falecida no ano anterior. A Ana Joaquina dos Santos Silva faleceu, a famosa Ana Joaquina dos Santos Silva, da qual ainda não falei com pormenor, a não ser conhecer esse palácio que nós hoje ainda temos em Luanda. Vamos ver agora como este palácio se encontra nos dias de hoje, para depois retomarmos a história dele. A Ana Joaquina dos Santos Silva morre em 1860, mas já em 61, e porventura também já agora na década de 80, também há uma quitanda que se segue, no fundo é a quitanda do Bungo, também é chamada quitanda do Bungo, que se segue à moradia dela. É preciso ainda dizer uma coisa, que aqui nesta zona da Igreja dos Remédios sempre caem incêndios, os toques ou as badaladas são 6 toques. Portanto, tínhamos visto no anterior, na Igreja do Porto Santo eram 5 toques, 5 badaladas, já se sabe que é a Igreja do Porto Santo, 6 toques, 6 badaladas, já se sabe que é a Igreja dos Remédios ou Imediações. Temos ainda mais 2 lugares da Baixa de Luanda. Podem ver, vai passar outra vez a placa. Um é a Mutamba. A Mutamba tem 7 toques. A Mutamba, nesta década de 80 do século XIX, estava longe, mas longe de ser a Mutamba de hoje. Não. Enfim, como é sabido, a Câmara Municipal só lá é criada no início do século XX. No entanto, a Mutamba já era um lugar de referência.
Não, por um lado, por não ser longe do convento do Carmo e da igreja do Carmo, e estar, no fundo, na encosta, ou digamos que no supé da Ingombota, onde já há moradores. Por outro lado, como também já o disse num vídeo, porque Mutamba é uma deturpação de tambarino, não é? Mutamba, em Quimbundo. Portanto, os tais tambarinos, vão aparecer aí as imagens que me chegaram há uns tempos pelo Fernando Leite Velho, porque essa mutamba, eu ia dizer essas porque é possível que houvesse mais outra árvore ao lado, mas essa famosa mutamba, árvore não milenar, digamos, mas centenária, que terá durado 100, 200 anos, esse tambarino, ele existiu até 1955, quando é arrancado para ser lá feito aquilo que é hoje o Ministério das Finanças, portanto o edifício da Fazenda Pública no tempo colonial. Ora, o tambarino, ou mutamba, nestes anos de 1880 já era um ponto de referência. Portanto, quando havia incêndios ali nas imediações dessa árvore, nas imediações da mutamba, a igreja mais próxima, seria a do Carmo, tocava 7 toques, 7 badaladas. O quarto e último lugar da Baixa de Luanda referido, da Baixa, a Alta e a Ingomota ficarão para os próximos dias, mas da Baixa referido na tabela ou dos toques de incêndio é o mercado. Cá está. Eu não sei que mercado é esse. Pode ser um dos 3 que mencionei há bocado. Ou outro. Presumo que seja um dos 3 na Baixa de Luanda. Ou o mercado da Quitanda Grande, ou seja, cá à ponta, ou os mercados, ou o mercado ou mercados das quitandas mais pequenas, mas que vão crescendo. Atenção, que na entrada do século XX já são essas as grandes, não é? Seja ao lado da Igreja dos Remédios, seja atrás do Palácio da Ana Joaquina. Será um desses mercados. Quando o mercado ardia, os toques de sino, os rebates do sino eram 8 toques. Portanto, isto vai crescendo. Não é demais dizer que quando os incêndios eram considerados extintos, como também está aí na placa, davam-se 3 badaladas seguidas, suponho que 3 badaladas secas. São estes os lugares da Baixa identificados na década, em meu entender, de 1880. E depois a tabela prossegue, entra no século XX e ainda está lá hoje. No próximo episódio falaremos dos lugares da Cidade Alta e também no próximo ou no outro dos lugares da Ingombota. Estamos juntos.